Nós estamos hoje aqui conversando sobre alimentação, pais e filhos. Os leitores do Mãe com Filhos conhecem muito bem o Dr. Carlos, é o pediatra nutrólogo, professor da Universidade de Ribeirão Preto, que nos atende no site e tem uma coluna às quartas-feiras conosco. Temos também a Patrícia Cerqueira, que é jornalista mãe, e também tem um blog com outra jornalista mãe, onde elas falam sobre comer para crescer. Doutor Carlos, gostaria de perguntar para o senhor sobre uma das coisas que tem mais acesso no Mãe com Filhos, um dos seus textos mais populares, que é fala a diferença entre alimento e nutriente. A diferença básica é o alimento é aquilo que a gente consome no dia a dia, né? E o alimento ele contém nutrientes. Então a gente precisa conhecer um pouquinho, né? Essa é um pouco a função, eu acho, do nosso espaço virtual aí, que é trazer um pouquinho desse conhecimento, quer dizer, o que tem de nutriente nos alimentos? Porque o alimento é o arroz, mas arroz é o quê? Por que ele é importante? Que tipo de nutriente o arroz nos traz? E assim como o feijão, a carne, né? Então basicamente essa é a diferença. O nutriente é uma coisa mais técnica, o alimento é aquilo que a gente usa no dia a dia. O nutriente é o que a gente estuda na pirâmide alimentar. Se a gente for olhar a pirâmide, ela não fala em nutriente, ela fala em alimentos. Então a pirâmide diz, olha, consuma tanto de pão, de carne, de ovo, de leite, mas quem fez a pirâmide, né, tinha na cabeça a ideia de que ao dizer para alguém, consuma carne, está dizendo assim, olha, você consumindo carne vai ter ferro, vai ter zinco, vai ter proteína de boa qualidade, né? Então quem fez a pirâmide tinha um nutriente por trás, né? Mas a pirâmide ela trata dos alimentos, então ele é um instrumento que pouca gente usa, mas ela é muito fácil de usar, ela é lúdica, é tranquila de usar aquilo como um referencial para trazer para dentro de casa e falar, olha, para alimentar meu filho eu vou ter algum parâmetro, e esse é um parâmetro bom. A pirâmide é um bom parâmetro para isso e ao contrário do que as pessoas pensam, ela é bem fácil de usar. É fácil mesmo, Patrícia? As mães que leem o blog, as mães que liam vocês na revista Crescer, elas entendiam com facilidade isso? Às vezes sim, às vezes não. O que a gente percebe é uma certa dificuldade de ajustar os nutrientes que estão ali na pirâmide com o que elas trazem da cultura de cada um, né? Eu gosto do arroz, gosto da batata, gosto da mandioquinha, gosto do macarrão. Então, essa dificuldade de trazer ali, ajustar o que é cultural, o que é, a gente percebe entram duas coisas, né? A questão da mãe que trabalha fora. No seu livro, o senhor fala muito sobre a questão a necessidade de almoçar em casa, de fazer refeição em casa, né? Prioritariamente fazer refeição em casa. Como vocês passam essas dicas de cardápio, eu avalio que vocês conversem com mães que tentam fazer isso. Mas nem sempre é possível. Nas grandes capitais, não vou nem dizer grandes cidades, nas grandes capitais, é uma realidade que as pessoas não almoçam em casa e cheguem já tarde, porque o próprio trânsito faz isso. Mas no interior como um todo, mesmo nas grandes cidades do interior, as pessoas ainda têm possibilidades reais de almoçar e jantar em casa. Né? Então o que a gente briga muito é para que as pessoas coloquem isso como uma prioridade. Né? Do mesmo jeito que a gente tem tempo de sair correndo, mas não perde o horário da academia ou do jogo de futebol, né? Mas a gente teria que ter como prioridade, porque a refeição em família ela traz um tanto de benefício do ponto de vista de prevenção da obesidade, de interação familiar, da possibilidade de imitação, da criança aprender imitando os pais, mas ela só faz isso se ela assistir aos pais comendo. Não deixa de ser um horário de unir a família em torno de uma série de coisas, inclusive da alimentação, né? Agora, quando for possível, né? De fato, tem momentos em que isso é inviável, né? E nesse contexto, quando nós falávamos outro dia com pais, novos pais, exemplos de pais mais participativos, nós comentamos que é muito difícil lidar com o consumismo dos avós, o excesso de presentes e mimos. Como é que a gente faz com isso? Eu acho que o grande segredo é a gente entender um pouquinho o papel do avô, né? O avô e a avó, de certa forma, eles estão vendo um neto que é criado pelo filho deles. Então é difícil para eles entenderem que o filho deles é mais capaz de criar um neto do que eles próprios. Né? Então, quando a gente valoriza o papel do avô e da avó, e eu faço isso sempre no meu consultório, eu digo assim, traga o avô e a avó, mas o senhor vai dar bronca nele? De forma alguma, eu vou dizer para eles assim, olha, vocês são o fiel da balança. Quando vocês tomarem a decisão de ajudar o seu neto a ter uma boa alimentação, ninguém vai se contrapor, porque vocês são os mais velhos. Pois é, no Mãe com Filhos, nós temos frequentemente perguntas de pais que contam uma história um pouco diferente dessa. Eles falam que a avó não deixa
que eles façam um outro tipo de alimentação. E que a avó insiste que se alimentou os filhos daquele jeito e funcionou e foi saudável, ela vai continuar fazendo a mesma alimentação. Nós temos muitos casos de famílias em que a criança fica com a avó, né, durante o dia. Muita sorte de quem tem isso, mas acaba sendo uma situação que quebra esse paradigma. É, né? mas é porque, na verdade, eu acho que ele reforça o paradigma, porque, na verdade, isso acontece quando há uma contraposição. A mãe diz, eu quero assim, a avó diz, eu quero assado, para ir contra aquilo que a mãe quer, muitas vezes, né? Mas a gente percebe, assim, chega algumas coisas pra gente no blog do tipo, mas meu filho, eu não quero mais que ele não precisa raspar o prato, comer até o final, e a avó fala, não, tem que comer tudo. A avó ainda tem essa ideia de premiar quando come tudo, né? Só ganha sobremesa se comer tudo. Eu percebo os meus filhos, quando vão para casa dos meus pais, eles voltam com uma ideia insana, uma fixação na ideia de limpar o prato, de comer até o fim, né? Como é que a gente faz esse equilíbrio de medidas? Esse é um assunto muito interessante que a gente vai tratar logo em seguida. Então ele adora barra de Você vai na festinha, ela tem que comer brigadeiro sim. É errado comer restaurante, mas é um mico enorme, né? Agora, se você tem um produto industrializado